Olá, crianças do Jardim 2, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Na aula passada, nós vimos sobre a história de Davi vencendo o gigante Golias. Você assistiu essa aula? Se você não assistiu, então dá uma olhadinha. Vai lá na aula passada, clica na história, vai aparecer lá no YouTube e você pode assistir. Bom, hoje, na nossa história de hoje, nós vamos ver o que aconteceu. O rei Saul, quando soube da vitória de Davi contra Golias e de outras vitórias também que Deus deu para Davi, ficou com muitos ciúmes, com raiva, com ódio de Davi. Olha só, mas nós vamos ver o que aconteceu nessa história. Essa história está escrita aqui na Bíblia, no livro de 1 Samuel, dos capítulos 18 até o 24. Então, depois você também pode pedir para alguém da sua casa dar uma lida aí para você, se você quiser, tá bom? Então, vamos para a nossa história de hoje? A história de hoje chama-se Davi nas Cavernas. Essa história está na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 18 até o 24. Deus falou ao profeta Samuel: vá até Belém, ungir o novo rei, será um dos filhos de Jessé. Um a um, eles foram apresentados a Samuel, e a nenhum deles Deus confirmou. Deus, que não olha para a aparência, mas para o coração, escolheu Davi, que era o filho caçula de Jessé. No começo nada mudou. Davi voltou para o campo para cuidar das ovelhas de seu pai, para tocar a sua harpa. Mas um dia ele foi chamado para ir até o palácio. O que será que Davi ia fazer lá? Quando ele chegou, ele descobriu que ele havia sido chamado apenas para tocar a harpa, para acalmar o rei Saul, pois Saul tinha umas crises que deixavam ele muito bravo e nervoso. Mas um dia estava acontecendo ali uma guerra e Davi foi lá, ainda como pastor de ovelhas, mas ele percebeu que havia um gigante ali, o gigante Golias, que todos os dias ofendia os israelitas e a Deus. Davi, com muita fé e coragem, enfrentou o gigante e o venceu. E por isso, Davi se tornou muito famoso, mas ele ainda não era o rei. O rei Saul convidou Davi para viver no palácio e também deu a ele uma tropa de soldados para ele tomar conta. Jonatas era filho de Saul e também era comandante de um exército, e ele se tornou o melhor amigo de Davi. Os dois juntos fizeram muitas conquistas, muitas vitórias, mas a fama de Davi só aumentava. Um dia, quando o rei e os soldados voltavam de uma batalha, as mulheres os receberam com cânticos, com danças. Foram recebidos como heróis. Elas entoavam uma música que dizia que Saul venceu milhares, mas Davi dezenas de milhares. Isso deixou Saul com muita raiva, muita inveja e ciúmes de Davi. A partir daquele dia, Saul começou a perseguir Davi. Ele disse para o exército que era para deixar os trabalhos, as tarefas mais difíceis para Davi. Mas Davi sempre vencia e a fama dele só aumentava. Um dia, o rei assumiu a raiva que ele estava e falou para os exércitos, para os oficiais do exército: a próxima missão é matar o Davi. Este homem está se tornando muito famoso entre os povos e muito perigoso também. Jonatas, que era o melhor amigo de Davi, foi procurá-lo e disse para ele fugir para salvar a vida. E assim Davi fez. Ele fugiu para Gate, uma cidade dos filisteus.
e ficou caminhando, andando por ali. Ali, ele entrou em uma caverna, conhecida como a Caverna de Adulão. Lá, juntaram-se a ele muitos homens que estavam em dificuldades também. Davi se tornou líder desse bando de homens ali naquele lugar. Certo dia, os homens de Davi estavam no fundo da caverna. De repente, Saul, que estava perseguindo, procurando Davi, entrou lá. Todos ficaram em silêncio. E Saul agachou-se para fazer as necessidades dele lá. Nesta hora, alguns guerreiros de Davi disseram: "É agora a hora da nossa vingança. Vamos matar o rei Saul." Mas Davi não deixou, os impediu, porque ele queria respeitar a vida do ungido do Senhor. Então ele foi devagarzinho, chegou perto de Saul e, sem que Saul percebesse, cortou a pontinha do manto da roupa de Saul. Quando o rei estava longe, Davi saiu da caverna e gritou: "Por que o Senhor me persegue? O que foi que eu te fiz? O senhor não está sentindo falta de nada? Veja, eu tenho aqui a pontinha da sua roupa. Eu poderia ter feito mal para o senhor rei, mas eu não quis." O rei caiu em si e reconheceu o gesto lindo que Davi havia feito, preservando a sua vida. Ele sabia que Davi seria um ótimo rei, então ele fez um último pedido a Davi. Ele pediu para que, quando Davi chegasse a ser rei, para que ele não fizesse mal para os seus filhos e netos e bisnetos. Davi, diante de todas aquelas pessoas, é claro que concordou. Um dia, chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam morrido numa batalha. Davi chorou muito a morte do seu amigo Jonatas, mas finalmente, após uma longa espera de uns 30 anos, Davi tornou-se rei de Israel. E nós, crianças, ainda vamos ver muitas histórias sobre ele. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, gostaram dessa história? Agora eu quero ensinar um versículo da palavra de Deus para vocês. Está em Romanos 12:18, no livro chamado Romanos, capítulo 12, versículo 18. E fala assim, olha: "Façam todo o possível para viver em paz com todos." Vamos repetir? Façam todo o possível para viverem em paz com todos. Romanos 12:18. Tudo que nós pudermos fazer para estar bem, em paz, com os nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas, vamos fazer. Nada de briga, nada de ciúmes, né? Nada disso. Esses sentimentos, olha, só fazem mal para o nosso coração. Vamos viver bem, em paz com os nossos amigos, com todas as pessoas, tá bom? Espero que você tenha aprendido esse versículo. Guarda ele aí, olha, na sua mente, no seu coração. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi.
Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Agora eu quero orar com vocês. Se você pode, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Jesus, muito obrigado, porque eu aprendo a tua palavra, que é verdadeira. Senhor, me ajude a viver em paz com todas as pessoas. Não me deixe ser briguento, encrenqueiro, ciumento, nada disso. Que eu possa ter apenas amor no meu coração. Senhor, me ajude, fica comigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.